Gente, outra forma de manejo, né, que se utiliza para o manejo da irrigação é o monitoramento climático. O tanque de classe A é um dos métodos indiretos de monitoramento da perda de água das plantas, digamos assim, porque ele dá uma medida da evaporação diária do ambiente. E por meio de alguns coeficientes, né, já estudados exaustivamente aí pelos cientistas, eu consigo ter a determinação da evapotranspiração, que seria o somatório da evaporação da água pelo ambiente, né, digamos assim, a grosso modo, e pela cultura, né? A junção disso eu chamo de evapotranspiração. Óbvio que cada cultura ela tem um coeficiente que determina uma evapotranspiração variável, tanto em relação a espécies quanto em relação ao estágio de desenvolvimento. Porque se eu for comparar, por exemplo, uma cactácea, que é uma planta adaptada a perder menos água, porque tem um metabolismo CAN, depois nós podemos fazer um vídeo em relação a isso, para quem tiver dúvidas, ela vai perder menos água por evapotranspiração, inclusive ela faz uma que a gente chama de evapotranspiração noturna, em comparação a uma planta de milho, né? Ou uma outra espécie monocotiledônea ou dicotiledônea. Então, a depender da espécie, da fisiologia da planta, eu vou ter uma evapotranspiração diferente. E os coeficientes que eu utilizo, né, quando eu faço o monitoramento pelo tanque de classe A, eu justamente me baseio nesses estudos que já são bem amplos e eu faço acesso na literatura. O tanque de classe A sozinho, ele dá essa medida da evaporação somente, né? Se eu quiser saber a medida da evapotranspiração para eu poder fazer o manejo de irrigação, eu tenho que pegar, mais uma vez, lembrando, a cultura e procurar o coeficiente da cultura, que geralmente a gente chama de KC, para determinar esse valor e fazer essa conversão com base no estágio de desenvolvimento da planta. O tanque, ele é basicamente, no caso aqui não é um tanque, é um mini tanque, né? O tanque de classe A, ele tem maiores diâmetros, é um diâmetro padronizado, mas é maior. No caso do mini tanque, vocês estão vendo um estrado de madeira que eleva esse tanque com o objetivo de eu não ter respingamento de água, por exemplo, durante uma precipitação e afetar a diferença, né, do valor da leitura. Aqui, esse tanque, ele nada mais é do que uma bacia, digamos assim, um tanque, né, mesmo, com água. Essa parte aqui central, a gente chama poço tranquilizador, que é onde eu faço a medida. Por quê? Poço tranquilizador, o nome já fala, né? Se eu tivesse aqui um ambiente que não fosse protegido e tivesse muito vento, principalmente se fosse um tanque maior, eu poderia ter ondulações por conta do vento e aí ficaria muito impreciso eu fazer a leitura. No caso, o poço tranquilizador ele diminui o diâmetro, né, da área onde a água fica armazenada e aí ele tranquiliza a água no caso de eu ter essa oscilação da água por conta de um vento ou de algum outro fator. E aí eu consigo fazer a leitura. Esse pino aqui é justamente um pino graduado que eu faço a leitura, né? Já vou mostrar para vocês. E aí aqui, qual o princípio? Eu tenho essa área de água, né? Esse espelho d'água que o tanque proporciona exposto ao ambiente e à medida que a temperatura aumenta, essa água vai sendo evaporada. Então eu vou fazer, como é que eu consigo fazer essa leitura? Eu tenho a leitura de hoje, essa água fica exposta e o que evapora, obviamente, vai causar diminuição na água que está armazenada no tanque e, consequentemente, na altura dessa água no tanque. E aí eu faço a leitura e eu consigo identificar quantos milímetros, né, foram evaporados no dia anterior, no período que eu passei sem fazer essa leitura. E a partir daí eu reponho o que foi evaporado ou evapotranspirado, no caso de eu usar o coeficiente da cultura para fazer o manejo da irrigação. O Railson, nosso editor de vídeos do canal, ele vai fazer a leitura para vocês. Ó, como é que esse pino, ele tem essa pontinha, tá vendo esse ganchinho aí? Vê o pé daquele pirata? Essa pontinha, ela vai ter que encostar
na superfície da água. Então ele vai mergulhar esse pino dentro do poço tranquilizador e quando ele perceber que a superfície da água, né, ela está em contato direto com o pino, ele vai registrar na escala aqui, nessa ponta aqui graduada, que eu consigo ver qual a altura da água. Então eu tenho a altura de ontem, no caso, e hoje quando eu for ler, eu tenho a altura de hoje, e aí eu consigo, pela diferença, saber quanto que evaporou, né? Para eu poder fazer os cálculos. Como é aí, média aí? Se puder mostrar aqui, dá pra ver, ó. Aquele lado aqui, ó. Dá pra ver que a pontinha tá pra fora. Não sei se dá pra mostrar na câmera. Eu que não tô conseguindo ver. Bem, mas aqui a pontinha tá pra fora. Aí eu vou aqui começar a rodar aqui, ó. Vai rodando Vai começar a baixar aqui, ó. E vai baixando o pino até que o pino ele fique nessa interface, né? Entre água, dentro e fora. Fica bem na linha da água. Esse aqui dá pra pegar. Vamos ver. Enfim, não estou vendo, mas o ideal é que você tenha justamente a pontinha do pino encostando na superfície da água e quando eu mexo aqui eu consigo ler, né? A leitura eu faço nessa parte de cima da escala, correto? Isso. Nesse caso, ó, eu identifiquei que a leitura de hoje foi quanto, Railson? Aqui é a parte, aqui é a escala primária, né? Aqui é a escala secundária. Aqui mostra os milímetros. Aqui no caso deu 41. E a escala secundária é aqui, ó. É essa graduação que tem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Isso. E aí você consegue ter a escala secundária que é mais precisa. Aqui no caso, a primária deu 41 e a secundária deu 70 e 74. Pronto. Então 41,74, foi? Então a leitura deu 41,74. Pronto, aí com ontem provavelmente deu menor, né? Deu maior para você ter a diferença que foi evaporada no caso, né? Evapotranspirada quando eu faço a determinação do KC, tem uma determinação do KC e faço o cálculo com base no KC, que é o coeficiente da cultura. A evaporação ela é a leitura anterior, ou seja, L1 menos a L2, que no caso foi a leitura de hoje. Atual. Isso. Ontem a leitura foi provavelmente uns 45, porque agora está evaporando mais. E hoje agora deu 41,74. O horário para a leitura pode ser qualquer um, contanto que seja padrão, né? Isso. Aqui no nosso caso nós estamos fazendo todo dia por volta das 9 horas. Pronto. Todo dia 9 horas a gente vem aqui e faz a leitura.